Graça e paz em Jesus. Estamos aqui de volta na nossa primeira aula de História dos Hebreus, nossa segunda parte aqui. Irmãos, quando a gente vai falar sobre história dos Hebreus, nós não temos como não falar de história. Ainda agorinha mesmo nós falamos sobre as vertentes da história que vem a trazer conteúdo de exame à história. E essas vertentes são utilizadas para o conteúdo da história dos hebreus, com certeza. Da mesma forma, a questão de calendário. O calendário que nós usamos hoje é o calendário chamado calendário gregoriano, ok? Que é um calendário solar. Já o calendário judaico ou hebreu é um calendário lunar. Então existem várias diferenças. Eu botei aqui no quadro, a nível só de observação pra gente, sobre os calendários. Botei aqui calendário romano, calendário juliano, calendário de Dionísio, né? Vou ter aqui dionisiano e calendário gregoriano. Por último, eu botei aqui calendário hebreu ou judaico, botei em vermelhinho aqui. Calendário hebreu ou judaico. Então, é importante o conhecimento. Com relação ao calendário romano, ele é baseado na fundação da cidade de Roma, né? O nome que se dá, por exemplo, a gente fala antes de Cristo, depois de Cristo, antes da Era Comum, depois da Era Comum, ou Era Comum, perdão, né? Ano Domini, né? Lá é AUC, Ab Urbe Condita, né? Ab Urbe Condita. Então, o ano 1, que é o ano da fundação da cidade de Roma, equivale ao ano 753 a.C. Os judeus tiveram que conviver com esse negócio todo, né? No seu contato com o mundo em si, né? Então, eu não botei no quadro, entendeu? Mas o calendário romano, datando da fundação de Roma, ele mudou de forma diversas vezes. Vou falar aqui de 2 vezes somente. Por exemplo, nós tivemos o primeiro calendário romano, um calendário lunar, com 10 meses, ou seja, 304 dias. Aí, por volta aí de 713, nós tivemos a primeira reforma do calendário romano. Aconteceu pela mão de Numa Pompílio, né? Que foi o segundo dos 7 reis de Roma. Ele reduziu os meses de 30 dias para 29 dias e adicionou os meses de januários e februários no final do calendário. É interessante, nós sabemos o desenvolvimento. Aí o tamanho do tempo do calendário, antes era 304 dias no ano, passou a ter 355 dias, ficou lunisolar, né? Ficou meio termo. Aí nós temos o calendário juliano. O imperador Júlio César, ele pegou o calendário romano e modificou ele, fazendo com que ele tivesse, vamos falar assim, ele fosse lunisolar, deixar de ser lunisolar
e se tornar totalmente solar. Então ele modificou o calendário, entendeu? Obedecendo ao ano trópico, né? As questões solares, né? Aí, um religioso chamado Dionísio, eu vou ter calendário dionisiano, ele pegou o calendário romano, que era o calendário juliano, e no ano 525 depois de Cristo, o Dionísio Exíguo, ele fixou a data do nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Entendeu? Em 25 de dezembro do ano 753 da fundação de Roma. É umas coisas doidas. Não dá para a gente se enveredar mais, que o nosso assunto não é exatamente calendário, mas é importante para nós. Aí vem o calendário que nós estamos usando, o calendário gregoriano, né? O imperador Gregório, em 1500 o imperador, né? O Papa, né? Gregório 13, no ano 1582, depois de Cristo, claro, ele veio a estar corrigindo erros do calendário juliano. O Papa Gregório, ele veio estar corrigindo erros do calendário juliano. Então, o que ele fez? Ele veio estar incluindo nas datações dos calendários o ano bissexto. Foi um método seguro na época de calcular a data da Páscoa. O Papa Gregório, né? Hoje, o calendário gregoriano é quase universal, devido às relações internacionais a todos os níveis. E é o calendário que nós utilizamos hoje. Calendário gregoriano. Com relação ao calendário hebreu, judaico, que são calendários de meses, né? O calendário judaico, ele é contado a partir do ano 3761, 3761, antes de Cristo, né? O ano novo judaico é o Rosh Hashanah, né? Acontece no primeiro ou no segundo dia do mês hebreu de Tishri, que pode cair em setembro ou outubro, né? Tem 12 meses. Interessante. Um exemplo. Em 1994, festejou-se o ano judaico de 5.755. 5.755. Voltando a dizer, é um calendário lunar. Aí nós vamos ter o primeiro mês do calendário judaico, que é o Tishri, está em setembro. O próximo, Reshva, lá para fins de outubro. O Kislev, fim de novembro, início de dezembro. Tevet, segunda metade de dezembro. Shevat, segunda metade de janeiro. Adar, você ouve falar muito esse mês de Adar na Bíblia. Fevereiro e março, entendeu? Nissan, fins de março e início de abril. Iyar, abril ou maio. Sivan, fins de maio e início de junho. Tamuz, fins de junho e início de julho.
Av, agosto, Elu, fim de agosto, né? É um mês da preparação espiritual, né? Nós estamos só conversando só, certo? Aí eu botei aqui no quadro a história dos hebreus em resumo bíblico. O resumo, você tem um resumo bíblico, mas não é resumo somente bíblico, não. Resumo teológico também, claro. Para começar a entender o contexto da gente verificar a história hebraica ou judaica em si, nós temos aqui as dispensações, o dispensacionalismo. Para quem não é adepto do dispensacionalismo, eu botei também aqui no quadro a teologia dos pactos, que vamos analisar um e outro. No dispensacionalismo, nós temos 7 dispensações, 7. Primeiro, inocência. Foi o tempo ali de Adão e Eva na inocência. Consciência. É quando houve a queda, o pecado. Governo humano. Aí nós estamos falando do período pós-dilúvio. Começou-se o governo humano, o pessoal se organizando. Patriarcal. No patriarcal é que começa a história dos hebreus. E começa com os patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, né? Lei, ali com Moisés. Graça é o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo da igreja. A graça se deu pelo calendário gregoriano a partir do ano 0. A partir do nascimento de Jesus começou o tempo da graça. Também nós, evangélicos, chamamos de o tempo da igreja. Ok? E o último, milênio, que aponta para um contexto escatológico do reinado de Cristo. Amém? Quem é pré-tribulacionista entende o reinado de Cristo, o reinado de 1000 anos aqui na Terra, que vai realmente acontecer depois da grande tribulação, ok? Estamos conversando. Aí eu botei aqui no quadro aqui a teologia dos pactos. O primeiro pacto edênico é o pacto que foi feito por Deus ali no jardim do Éden. Segundo pacto, o pacto adâmico. Foi o pacto que Deus fez ali com Adão. Vamos se falar. O que é interpretado é o pós-queda, pós-desobediência. Então houve ali o pacto adâmico. Noético, o pacto com Noé. Ou, quando a gente fala pacto, nós estamos falando de aliança. Entendeu? Inclusive, às vezes a gente pega um livro falando sobre teologia dos pactos, nós vamos falar sobre pacto das obras, que vai englobar todos esses pactos sem ser o da graça, o novo pacto, e o pacto da graça. Aqui nós estamos analisando o negócio assim em pedaços, ok? Bem, depois do noético, que foi ali com vamos falar assim, o pacto, o arco-íris, o arco no céu. Aí tivemos o pacto abraâmico, a aliança de Deus com Abraão. Bênção, temos toda a história. Com Abraão vem toda a área do patriarcado. Até chegar o momento ali do chamado pacto palestino. Alguns chamam de pacto palestiniano.
ok? Tem tudo com passagem bíblica aí no quadro, eu também estou botando aqui na tela, aqui também, aqui, pra gente aqui no nosso vídeo. Entendeu? Por exemplo, pacto palestiniano, Deuteronômio, capítulo 27, ao versículo 33. Depois desse pacto, nós temos o pacto davídico. Aí tem aí umas 3 passagens bíblicas, o pacto com o rei Davi. Que bênção! Depois nós temos o novo pacto, que é a nova aliança, que nós chamamos de pacto da graça. Esse veio com Cristo Jesus, o novo pacto. Aí finalizamos essa parte da teologia dos pactos. Pastor, não vão nos enveredar? Não temos tempo, estamos só dando uma palhinha para analisar a questão de tentar olhar uma óptica da história dos hebreus em resumo bíblico. Vamos lá? Aí eu botei no quadro aí a teoria da evolução. Primeira coisa, olha o nome, teoria da evolução. É uma teoria, não é uma ciência, não é um fato, ok? Até hoje o nome é teoria. Aí eu botei no quadro, estou botando aqui no vídeo também. Primeiro, o objeto de estudo ou assunto de estudo inicia-se como teoria. Ok? Teoria. Depois disso, depois de teoria, levante-se a hipótese. Ou seja, o assunto ou objeto de estudo torna-se hipótese, está sendo estudada, para depois da hipótese tornar-se lei, um fato, uma ciência. E o evolucionismo, a teoria da evolução, continua no patamar de teoria. Ok? Isso deveria ser frisado em nossos livros de história, mas não é frisado. O pessoal gosta muito de bagunçar o negócio, engabelar, sei lá, ou outro termo que você queira usar, utilizar nessa questão aí, né? Nós sabemos que a teoria da evolução fala que o homem veio do macaco, né? O homem teve uma evolução, começou lá alguma coisa parecida com uma ameba e foi evoluindo, tal. História para boi dormir. Então, continua sendo teoria. Aí eu botei no quadro aí o surgimento do homem. E eu escrevi o seguinte, que o estudioso James Ussher, ele datou a criação do homem no ano 4004 antes de Cristo. James Ussher datou a criação do homem no ano 404 antes de Cristo. Nós da área teológica até hoje abraçamos essa questão de que a data da criação do homem foi o ano 404 antes de Cristo. Vamos lá. O que nós tivemos antes disso foram seres que não tem nada a ver com o contexto da criação do homem, entendeu? Até mesmo grandes primatas, certo? Isso no âmbito do entendimento teológico. Vamos lá. E eu botei aí o seguinte, que a pré-história, que eu já expliquei,
que pré-história é quando o achado não tem nada escrito, e o período de história é quando o achado arqueológico ele tem escrita, então chama-se história. Então a pré-história é dividida em dois períodos. Período paleolítico, até 10.000 anos antes de Cristo. Período neolítico, de 10.000 a 4.000 anos antes de Cristo. É importante para o nosso conhecimento. E na próxima parte, aí, indo para a terceira parte, nós vamos ver a história de Israel em miúdos. Amém? Então é importante o nosso conhecimento. Não é à toa que essa parte da nossa aula aqui, História dos Hebreus, né, é nível médio em teologia. Nós estamos aqui num contexto puxado. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente. A paz. Amém.